Caras amigas, caros amigos, sejam todos bem-vindos ao canal do Centro Espírita Casa de Amor, localizado na zona norte de Macapá, capital do estado do Amapá, onde todos os domingos, às 18 horas, trazemos um tema para reflexão na visão da doutrina espírita, que foi codificada por Allan Kardec, à luz dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E hoje, o tema da nossa reflexão é mediunidade e moralidade. E começamos fazendo uma citação dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 e 18, onde há a seguinte mensagem: nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Nesses dias difundirei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Então, hoje, que a mediunidade é algo que já está mais conhecido por todos nós, onde nós sabemos de várias pessoas que têm a capacidade de se comunicar com os espíritos, tornando-se algo comum em nosso meio. Nós precisamos, então, saber o que é a mediunidade, para que ela serve e o que nós precisamos fazer aqueles que têm essa capacidade, essa predisposição, para que esta mediunidade seja utilizada a serviço de nosso Pai Celestial e de Jesus, nosso Senhor. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, existe no item 8 uma mensagem especial para os médiuns. Kardec coloca assim: quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens e que em toda parte penetrasse a voz dos espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. Com esse objetivo é que os espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da Terra, e a mediunidade se revela em pessoas de todas as idades e de todas as condições, nos homens como nas mulheres, nas crianças como nos velhos. Então aqui está o objetivo da humanidade, da mediunidade, que é justamente para que nós que estamos aqui encarnados pudéssemos obter a prova da imortalidade. Porque é através da mediunidade que é possível os espíritos que estão no plano espiritual se comuniquem conosco, que estamos aqui, espíritos encarnados na presente experiência aqui na Terra. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Por exemplo, com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço. E com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível da imortalidade, Deus lhe deu a mediunidade. Então vejam só, quando nós não tínhamos o telescópio, a visão que nós tínhamos do espaço era essa visão limitada que nós temos até hoje, através da nossa visão física. Nós podemos olhar as estrelas, porém
não podemos estudar mais aprofundadamente os astros. Para isso, nós precisamos do telescópio. Da mesma forma, antes que o homem inventasse o microscópio, nós também não conhecíamos o mundo micro. Aquele mundo que também os nossos olhos não têm capacidade para ver, porém, que existe, tanto existe que o microscópio veio nos mostrar. E através dele nós podemos começar a estudar esse mundo micro e ver e aprender como ele se desenvolve e como ele influencia na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa saúde, inclusive. Por isso que, sendo nós espíritos imortais, nós tínhamos que ter uma maneira também de conhecer o mundo espiritual, que nós também não vemos a olho nu, não é? E Deus, então, nos concedeu para que pudéssemos nós conhecer esse mundo espiritual e estudá-lo e receber notícias dele, e saber qual é a interação que existe entre o plano espiritual e o plano físico e quais são as influências, né, que recebemos desse plano e as consequências morais desse intercâmbio. Deus nos concedeu a mediunidade. E também no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, Kardec nos coloca importantes informações sobre a mediunidade que é gratuita. Os médiuns atuais, pois, que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérprete dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para desvender palavras que não lhe pertencem, a eles os médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Então vejam bem, as informações que os médiuns trazem do plano espiritual não são deles. Eles não estudam para recebê-las. Eles não pesquisaram para recebê-las. A mediunidade, ela é uma condição orgânica daquele que veio com o corpo físico preparado para desenvolver a mediunidade. Seja na infância, seja na juventude, seja na maturidade, seja na velhice. Então, o que quis dizer Kardec? Que a mediunidade é algo gratuito, concedida por Deus e que, portanto, nenhum médium, em circunstância alguma, pode cobrar por ela. Deus quer que a luz chegue a todos. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. A mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos, ou seja, faltando estes, os espíritos, já não há mediunidade. Pode subsistir a aptidão, mas o seu exercício se anula. Então, para que a mediunidade seja realmente praticada, é necessário o auxílio dos espíritos, porque ela, como vimos antes, nos foi concedida para que nós pudéssemos nos comunicar com eles. Se eles não tiverem presente, o médium, ainda que ele tenha nascido com o corpo preparado
para a mediunidade, para exercitar a mediunidade, ela não vai acontecer se os espíritos não quiserem se comunicar. Então, através da mediunidade, não há invocações. Nós não vamos pedir, eu quero falar com o espírito do fulano de tal, porque já dizia Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá. A gente atende. Quando os espíritos querem falar, ou eles podem falar, eles nos ligam e a gente atende, se a gente tiver condição de atender. Não é? Então, por isso não podemos cobrar a mediunidade, em circunstância alguma. Foi uma capacidade que Deus nos deu e a qualquer momento Ele pode nos tirar. Ela não depende ao seu exercício, né? A capacidade de exercê-la não depende de nós, depende de Deus. Então, nós não podemos cobrar por ela. A mediunidade, portanto, não é uma arte, não é um talento, pelo que não se pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, repetimos, já não há mediunidade. Daí vem não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante. Ou seja, pelo fato de eu ser médium, eu não posso dizer, agora eu vou ver o espírito do fulano de tal. Agora eu vou te aplicar um passe e você vai ficar curado dessa doença, dessa enfermidade. Eu não posso garantir isso, porque eu sou alguém que auxilia, eu sou um instrumento nas mãos divinas, nas mãos do Senhor. E quem faz não sou eu, médium, é Ele que permite. Se Ele não permitir, eu não vou conseguir fazer. Então, o máximo que eu, médium, posso fazer é me trabalhar com a forma adequada para conseguir o auxílio divino, para me colocar como instrumento nas mãos do Senhor, nas mãos dos bons espíritos, para que eles possam realizar o trabalho. Mas não sou eu que vou fazer o trabalho. Então, explorar alguém com a mediunidade é, conseguintemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar quem está pagando. Então, veja bem, se você for conversar com um médium que cobra pelos seus serviços, você pode ter certeza de que ali não há a colaboração dos bons espíritos. Então, por quê? A mediunidade é uma capacidade concedida por Deus, não é uma profissão. Então, nós não podemos dela nos utilizar desta maneira. O médium que queira, né? Mas nem todos os espíritos fazem o bem. Por quê? Quem são os espíritos que estão no plano espiritual? Aqueles que desencarnam, que estavam aqui e voltam para lá. Então, se aqui na Terra, aqui encarnado, eu sou um espírito que procuro pautar a minha vida no bem, tenho as minhas imperfeições, tenho as minhas dificuldades, mas eu procuro ser uma pessoa de bem, procuro desenvolver as virtudes que nós precisamos desenvolver.
quando eu desencarnar, quando o meu corpo morrer e eu voltar para o plano espiritual, eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Porque eu não vou perder a minha individualidade. Eu vou continuar sendo o mesmo espírito, apenas sem o corpo. De igual maneira, se eu, ao contrário, sou um espírito que ainda me compraz ou que me satisfaço com as coisas ruins, ainda sou aquela pessoa que não dou importância para o meu semelhante, que eu não cuido de cultivar a paz, de cultivar a fraternidade, de auxiliar aqueles que necessitam e nem de me transformar numa pessoa melhor. Então, quando eu desencarnar, eu vou para o plano espiritual sendo a mesma pessoa. A desencarnação, ou a morte, como nós conhecemos, não transforma ninguém. A única transformação que há é que o corpo morre. Porém, o espírito continua do mesmo jeito que aqui ele vivia na Terra. Então, como é que eu, médium, posso trabalhar com a assistência, posso ser um instrumento do bem nas mãos dos bons espíritos? Eu tenho que trabalhar por me melhorar. O que deseja que a sua faculdade, ou seja, que a mediunidade, se desenvolva e se engrandeça, se eu, médium, quero que a minha mediunidade se desenvolva e se engrandeça para o bem, eu tenho que crescer moralmente e me abster de tudo que possa concorrer para desviar a minha mediunidade do seu objetivo, que é providenciado por Deus. No livro dos médiuns, no capítulo 20, da influência moral dos médiuns, Allan Kardec trabalha especificamente a influência moral do médium na sua mediunidade. E no item 226, na questão 3, ele pergunta assim para os espíritos: os médiuns que fazem mau uso das suas faculdades, que não se servem delas para o bem, ou que não as aproveitam para se instruírem, sofrerão as consequências dessa falta? E os espíritos respondem: se delas fizerem mau uso, sim, duplamente sofrerão as consequências dessa falta, duplamente, porque tem um meio a mais de se esclarecerem e não o aproveitam. Aquele que vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. Por quê? O que nós vimos lá na frente que é o objetivo da mediunidade? Fazer com que os homens possam comprovar a imortalidade do espírito. Mas também quais são as consequências dessa interação entre o plano espiritual e o plano físico, as consequências morais dessa influência. Então, para isso, eu vou usar a minha mediunidade para me esclarecer. Eu vou aproveitar as comunicações recebidas numa reunião mediúnica, por exemplo, para me auxiliarem a refletir sobre o meu comportamento. Porque eu, médium, sou o primeiro a ter contato com os espíritos. Se eu tenho a mediunidade onde os espíritos podem falar através de mim, que se chama mediunidade da comunicação, né? Da comunicação falada, né?
Se eu tenho esse tipo de mediunidade, que é a psicofônica, alguém no grupo mediúnico a qual eu participo, vai dialogar com esse espírito. Porém, as outras pessoas que estão lá vão ouvir o que esse espírito está dizendo, que ele vai narrar a sua experiência, as suas dores, as suas dificuldades. Porém, eu, médium, que estou sendo um instrumento daquela comunicação, sou o primeiro a receber o contato, a entrar em contato com esse espírito. Então, aquela experiência que ele está trazendo, aquela condição que ele está naquele momento, se é de dor, se é de sofrimento, que é resultado da vida que ele tinha aqui, quando ele estava encarnado. Então, eu preciso refletir o que aquela experiência serve de lição para mim, médium. Porque a mediunidade, como é dito aqui, é um meio a mais de se esclarecer. Então, eu tenho o dever de aproveitar para me esclarecer, primeiramente. E, seguindo nas perguntas, Kardec questiona ainda. Há médiuns aos quais, espontaneamente e quase constantemente, são dadas comunicações sobre o mesmo assunto, sobre certas questões morais, por exemplo, sobre determinados defeitos. Terá isso algum fim, ou seja, algum objetivo, né? E os espíritos respondem: tem. E esse objetivo é de esclarecê-lo, o médium, sobre o assunto frequentemente repetido, ou corrigir esse médium de certos defeitos. Por isso é que a uns falarão continuamente do orgulho, a outros da caridade. Porque não há médium que faça mau uso da sua faculdade, seja por ambição ou interesse, ou que a comprometa por causa de um defeito moral, como o orgulho, o egoísmo, a leviandade, e que de tempos em tempos não receba a advertência dos espíritos. Não é? Então, Kardec, quando pergunta por que às vezes os espíritos trazem comunicações, trazem mensagens, reflexões sobre um repetido assunto, por exemplo, o orgulho, por exemplo, a necessidade de fazer a caridade, por exemplo, o egoísmo. É porque aquele médium precisa. Ele está sendo advertido. E a espiritualidade, os bons espíritos, eles não acusam ninguém, não apontam. Como fazia Jesus, que não apontava ninguém, não julgava ninguém. Mas ele não perdia a oportunidade de esclarecer a todos que estavam presentes. Cada experiência que era trazida para ele, ele transformava num ensinamento. Mas ele não acusava ninguém. Ele não dizia: esse ensinamento é para ti. Não. Ele permitia que todos alcançassem aquele ensinamento, para que todos pudessem ter a oportunidade de refletir e de trazer aquele conhecimento, aquela reflexão para a sua transformação, para a sua melhoria moral. Então, se o médium constantemente está vivendo uma experiência parecida, né, está recebendo comunicação de espíritos falando sobre um determinado assunto, que ele tenha a clareza de saber que aquilo é para ele. Pode não ser só para ele, pode ser para mais pessoas daquele grupo que estão passando por alguma situação parecida. Ou pode ser para todo o grupo, em um grau maior ou menor, mas com certeza, em primeiro lugar, é para o médium. Mas o pior, continua os espíritos respondendo a Kardec, é que as mais das vezes
eles não as tomam como dirigidas a si próprios. É aquela questão, essa mensagem aqui, nossa, isso aqui é para fulano, né? Às vezes a gente lê, nós somos assim, isso não é atributo dos médios, é atributo de nós todos, que temos dificuldade em reconhecer que nós somos seres em evolução, ainda imperfeitos, engatinhando no início da nossa caminhada evolutiva. Temos muito ainda a transformar, mas nós temos muita dificuldade de reconhecer as nossas necessidades de transformação, os nossos defeitos, né? Então a gente lê uma mensagem, diz, isso aqui é para fulano. A gente assiste uma palestra, diz, isso aqui é para fulano. Fulano devia estar aqui, isso aqui é para ele. Não, é para mim. É para mim que estou lendo, que estou assistindo, que estou recebendo aquela comunicação daquele espírito que sofreu, que está sofrendo muito. E que agora eu estou tendo a oportunidade de entrar em contato com ele. O médium, ele tem a obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Então, se eu quero colaborar de forma eficaz com os espíritos do bem, os bons espíritos, eu tenho que observar muito. Mas não é observar o outro, o meu irmão, o meu semelhante, o meu colega de trabalho. Não é observar as pessoas, é observar a mim, o meu comportamento, a minha conduta. O que é que eu penso? Que tipo de pensamentos eu desenvolvo na minha mente? Que tipo de sentimentos eu guardo dentro de mim? Quais são as atitudes do meu dia a dia, vivenciando as situações com as pessoas que me cercam? Qual é o meu comportamento no trânsito quando alguém me fecha? Né? Porque o trânsito é o laboratório que permite com que a gente mais fielmente demonstre o que a gente realmente tem dentro da gente. Qual é a minha atitude quando alguém no trânsito faz alguma coisa que me prejudica? Então eu tenho que observar a mim. Eu tenho que estudar, conhecer o que é a mediunidade, para que ela serve, como é que ela funciona, mas acima de tudo, eu tenho que observar a mim para que eu possa me iluminar, para que eu possa trabalhar constante e diariamente pela minha iluminação. Porque é pela minha conduta que eu vou responder no futuro. O pai não vai me perguntar, vem cá, o que foi que o teu irmão fez? O que foi que o teu vizinho fez? O que foi que o teu gerente fez? Ele vai perguntar o que foi que tu fizeste com a mediunidade que eu te dei. Né? Com os ensinamentos que tu recebeste. O que foi que tu fizeste? Conseguir a assistência dos bons espíritos, afastar os espíritos levianos e mentirosos, essa deve ser a meta para a qual convergem os esforços constantes de todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade se torna uma faculdade estéril, capaz mesmo de redundar em prejuízo daquele que a possua, pois pode degenerar em perigosa obsessão. Aí sim, quando a gente não cuida da nossa conduta, da nossa melhoria espiritual, o que acontece? Ao invés de nós sintonizarmos com os bons espíritos, nós vamos sintonizar com os espíritos levianos, não é? Com os espíritos mentirosos, enganadores. Serão eles que vão estar se utilizando
da nossa mediunidade. São aqueles espíritos que estão no plano físico, que não possuem mais o corpo, mas eles querem ainda continuar com os mesmos vícios que eles tinham quando aqui estavam na Terra. E como eles não têm mais o corpo para fazer isso, o que eles fazem? Eles influenciam aqueles que se deixam dominar por isso. Aqueles que têm os mesmos gostos, as mesmas vontades, as mesmas aptidões. E, sobretudo, para o médium, que ele sente ainda mais do que todos os outros a influência espiritual, ele tem a sensibilidade mais desenvolvida, essa influência negativa vai se tornar para ele um grande sofrimento, uma perigosa obsessão. Fazei, pois, é o que nos diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Fazei, pois, com que os vossos irmãos, ao vos observarem, possam dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, visto que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, seja qual for o culto a que pertençam. Então, meus irmãos, aqui nós estamos chamando a atenção não só para os médiuns espíritas, mas também para todos aqueles que têm mediunidade, porque como nós vimos também anteriormente, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, né? Vossos jovens e vossos velhos terão sonhos. Todos serão capazes de ter a mediunidade. Não importa a idade, não importa o meio social, não importa a cor, não importa o grau, né, de intelectualidade. Todos serão capazes de ter a mediunidade, independente de religião. O que importa é que nós nos coloquemos como colaboradores de Jesus. Mas os médiuns espiritistas, que eles chama a atenção, Allan Kardec, que aqueles que convivam conosco possam dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Porque trabalhamos diariamente na nossa melhoria moral para que finalmente seja utilizado pelos bons espíritos. E como nos diz, para finalizar a nossa reflexão de hoje, vamos ler uma mensagem do espírito André Luiz, que consta no livro Cartas do Coração, psicografado por Francisco Cândido Xavier, um médium espírita que viveu a sua vida em função da caridade, que é o amor em ação. E que nós possamos vivenciar a nossa vida e chegar um dia, ter a capacidade de dizer, como disse Paulo, que já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Então, André Luiz nos diz assim, que o médium que apenas vê é um espectador. O médium que apenas escuta é precioso registro de sons. Médium que apenas fala é um disco importante. Médium que somente escreve é máquina comum. Médium que somente sonha é um visionário. Médium que apenas ensina é valioso cabide de máximas religiosas e filosóficas. Médium que somente crê é uma esperança imprecisa. Médium que apenas indaga é um companheiro fascinado por mentiras brilhantes.
Médium que duvida de si mesmo é um barco sem bússola. Entretanto, o médium que vê e socorre, que ouve e ajuda, que fala, mas serve, que escreve e materializa os princípios superiores que ele escreveu, que medita e trabalha, que sonha e edifica sob a inspiração do alto, que ensina o bem, mas o pratica, que crê e age de acordo com a própria fé, que indaga e valoriza o tempo com esforço sério nas aquisições de amor e sabedoria, que acolhe a dúvida construtiva por algumas horas e consagra a bênção dos dias ao santo labor da caridade e da luz nos serviços de elevação da terra, esse sim será sempre instrumento primoroso do Cristo em qualquer tempo e lugar, cooperando com ele, nosso Mestre e Senhor, na redenção do homem e na glorificação da vida. É a mensagem que nós temos para a nossa reflexão de hoje. Gratidão pela atenção de todos. Recebam nosso fraternal abraço e que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós e entre nós, hoje e que para sempre. Que assim seja.